Banzé. Cobrinha entrou no boteco e, botando 2 tistas no balcão, pediu pro Coisa. 2 de gozo. Coisada atendeu a la minuta, largou no copo talagada e pico de água que passarinho não topa e, sem tirar a botuca da cara do Cobrinha, empurrou o Getulinho. Tô promovendo a bicada. Depois de enrustir o Nicolau e derramar gole pro santo, Cobrinha mandou o lubrificante goela abaixo. Já desguiava quando o Pulga mordeu ele atrás da orelha e ele falou pra dentro: quero ser mico, catar bagana e coisa ilosa, se nessa coisa do coisa não tem coisa. Então voltou e falou pra fora: promovendo por quê? Acertei um totó no viado. Que tem isso com peixe? Por causa do mano. Fez coisada que, patolando um jornal, mostrou pro cobra. Sururu no mangue. Assim, a 300 por hora, começa o pequeno e genial romance Desabrigo, escrito por Antônio Fraga em 42 e agora oportunamente relançado pela editora Relume do Mará, resgatando uma obra tão original quanto desconhecida. Hoje, o acadêmico Antônio Olinto e a professora Maria Célia Barbosa Reis da Silva estão aqui conosco para falar desse personagem único de nossa literatura. Muito obrigado pela presença de vocês. Não resisti a começar a entrevista lendo o início do Desabrigo, que é um claro. furacão, é uma coisa, né? E o ousado editor que promoveu a primeira edição de Desabrigo foi o senhor, né? Eu aí virei editor por causa dele. Nós éramos do grupo Malraux, vivíamos discutindo filosofia, Kafka desde aquele tempo, e Huxley, etc. E ele um dia me disse, num café da Lapa, eu estou com uma novela para publicar, Desabrigo, e me deu para ler. Isso foi por 43 para 44, há 56 anos, quer dizer, há mais de meio século. E eu li aquilo. Mas você tinha conhecido o Antônio como? O Antônio Fraga, como é que Eu você o conheci conheceu? o Antônio Fraga no Vermelhinho. E todos nós, a partir de 41, frequentávamos o Vermelhinho, os jovens escritores, né? Aí estava lá o Vinícius de Moraes, estava o José Galdino, que era um poeta negro, e cada um mostrava as coisas uns aos outros. Não tinha como publicar, não tinha editor, não tinha jornal, não escrevíamos em jornal ainda. Nós éramos os testemunhas de nós mesmos. E eu tinha conhecido lá naquelas discussões, e dessas discussões a gente ficava até de madrugada. Era uma boa idade, eu estava com 21 para 22 anos, então ficar aí para lá até de madrugada, sair discutindo Freud, etc., Joyce, pela noite adentro, e ir para casa para dormir. Eu dava aula de manhã, era professor, às 10 da manhã, acordava às 9, ia para casa às 3, 4. Era uma vida inteira, uma vida boêmia intelectual, ao mesmo tempo. A partir de 6, 7 horas nós estávamos no Vermelhinho. Cada um saía do seu trabalho, ia para o Vermelhinho e começava a longa conversa até de madrugada. Agora, Maria Célia, como é que esse homem que cursou até o 2º ano primário, como é que ele acumulou tanta cultura? Ele foi um autodidata radical? Olha, o Fraga é um personagem, né? Então, Você diz isso no prefácio, que ele é o maior personagem dele mesmo. Dele mesmo. Então, fica muito difícil para a gente, às vezes, discernir o que é verdade, quem é Fraga, vida, Fraga, ficção, né? Agora, o Fraga, ele dizia, eu acho que ele dizia sempre para mim que os grandes professores dele foram Huxley, James Joyce. Ele começou basicamente a ser alfabetizado lendo os livros que o pai tinha, né? E ele sempre contava isso. E não suportou aquele tipo de escola, né? Ele só cursou o 1º ano primário. Ele disse que a escola travava a cabeça, os pensamentos dele. Então ele resolveu, pediu para sair da escola, os pais deixaram, e ele começou a estudar através dos livros que ele tinha em casa. Disse que ele traduzia em 8 línguas, como é que ele estudou essas línguas? É verdade? Primeiro, se é lenda ou é verdade? Ele lia tudo em primeiro lugar, absolutamente tudo. Falava não, né, Olinto? Falava já só espanhol, inglês, francês. Não, mas ele sabia, assim, agora, ele lia em inglês sem falar inglês. Ele aprendeu sozinho, aprendeu lendo, né? Ler Joyce para um inglês é difícil. Ele lia Joyce e entendia o Joyce. Entendia o que o Joyce queria dizer. O Joyce queria fazer uma nova língua, uma nova linguagem. Achava que aquela língua em que o Shakespeare e o Shaw tinham escrito já não servia mais. Ela precisa reinventar a língua inglesa misturado com o som irlandês. Mais ou menos o que o Fraga se propõe com o Desabrigo. Exato. O Desabrigo é a novela do Rio de Janeiro. Joyce, o Ulisses, é o romance de Dublin. A cidade de Dublin está ali. Então, todo aquele linguajar de Dublin no meio do inglês e no meio das invenções que ele fazia. Porque o Braga
O Fraga inventava a cada instante. Cada instante ele vinha com uma palavrinha nova, na conversa também. Ele devia inventar e coletar palavras Eu também, acho, né? É. eu acho, Olinto, que era mais uma questão de coletar, uma É, coisa meio exato, Guimarães, né? é. Como Guimarães com aquele famoso caderninho, o Fraga viveu no mangue, né? Desde que os pais se separaram, ele foi viver no mangue, né? Abrigado pelas prostitutas, ele aprendeu aquele falar de lá, dessa linguagem fluida, que é espontânea, que não tem aquele cuidado, né, maior, que sai. Mas, na realidade, tem um cuidado extremo para Extremo. que pareça que não tem cuidado, né? Extremo. Olha, um trecho de Joyce que ele mais gostava era um trecho que Joyce dizia o seguinte: Simba de Sailor é Simba do Marujo. Então ele dizia Timba de Taylor, Bimba de Baylor e Rimba de Haylor. Então ele pegava do Simba de Sailor e fazia 12 conjunções com Imba de Waylor. Na vida, o Fraga usava muito. Como é que é? Você vai? Ah, e coisa e lois, eu saio daqui, faço ali, se ele não gostar, coisa e lois, eu volto. Ritmo. Pois lá. É. É o começo. É. É exatamente Tá. o começo. Além do que ele vai radicalmente nisso na história do uma mão, mamão, um faminto, que na brincadeira do cacófato come a própria mão pensando que era um mamão. É demais, né? É demais, é. E a própria brincadeira que ele faz no conto do vigário, né? Que é Ah, genial, é né? genial. Genial. Ele pega o conto do vigário, o conto do vigário, o conto no vigário, né? Muito bem feito isso aí. Agora, eu acho que tem uma coisa aí que é minha grande paixão, acho que do Celso Cunha também, que ele usou isso para ilustrar uma aula. O O gramático. lance do camelô. Bom, então vamos ler um trechinho aqui do discurso do camelô. Os senhores, vendo eu aqui me exibir, pensarão que sou um mágico arruinado, que não podendo trabalhar no palco, vem aqui fazer uns truques para depois correr o chapéu pedindo os níqueis. Mas eu não sou nada disso. Sou um representante da afamada fábrica de perfumes Mercúrio, que não manda distribuir prospectos, não bota anúncio no rádio, nem nos jornais, nem mesmo anúncios luminosos. Esta casa, meus senhores, prefere contratar um técnico propagandista que saia por aí distribuindo gratuitamente os seus produtos. E por aí vai, nesse ritmo maravilhoso. Vamos ouvir um depoimento que a gente colheu com a viúva de Antônio Fraga. Je suis un berceau qui ne m'en balance au creux do cavô. Silence, silence. Dorme, nenenzinho, mamãe te agasalha. A fralda de linho da boa mortalha. Das tábuas do berço farei o caixão. Dorme eternamente. Não desperta, não. Je suis un berceau que o Neman balance, o cré do cavô, silence, silence. Eu estava fazendo curso de teatro no Serviço Nacional de Teatro e tínhamos uma pecinha em cena, As Desencantadas, de Périx Leal. E ele estava na plateia assistindo. Então ele me viu ali e veio falar comigo. Mas eu já o conhecia bem antes, quer dizer, não o homem em si, mas a literatura dele. Eu tinha apenas 8 anos. E aí eu peguei uma revista chamada Jornal das Moças, 1939, e vi um conto, né? Chuva de Estrelas. Eu, na minha ingenuidade, né, de 8 anos, pensei que fosse uma coisa muito delicada, mas não era nada disso. Eu achei muito estranho o modo dele escrever. Aí chamei meu pai. Disse, pai, espia só. Ai, não leia isso, não leia isso. Mais tarde, eu já tinha 14 anos, eu abro a Cigarra Magazine e tem também um conto. Era Nancy morreu. Não, Pedaço de Coisa Ruim. Eu disse, aquele mesmo escritor, eu vou ler. É coisa do destino, né, nós nos encontrarmos. Aí eu li. Aí não mostrei nada para o meu pai, não. Ainda não conhecia a Fraga. Só conheci em 51, nesse dia que eu te contei. Aí eu disse, você vai lá em casa conhecer minha mãe e meu pai. Ele, pois não, mas minha mãe veio antes para ver quem era. E chegou em casa e disse, negativo. Aí eu voltei e disse, eles não deixam, não querem nem te conhecer. Só tem uma solução. Eu que disse, vamos fugir. Ele disse, você está maluca? Eu vou fugir com uma menor? Aí eu tinha 19, né? Vou fugir com uma menor. Eu digo, olha o jeito, tem que fugir. Eles não querem, disse que de jeito nenhum. Fugiu. Um dia ele me acordou. Tereza, acorda. O que é? O que aconteceu? Eu consegui medir o universo. Eu digo, Fraga, 3 horas da manhã.
Quer dizer, era um Dom Quixote, um sonhador, né? É impressão minha, ou ele poderia ter construído uma obra mais extensa, maior? Poderia, claro, poderia. Aí é o seguinte, por várias coisas. Primeiro, a situação social